fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Olá, irmãos. Estou aqui com o Fabiano Zang para a gente gravar o De Casa em Casa dessa semana, falar a respeito de Romanos capítulo 4, versículos 1 a 8, falar a respeito do Deus que justifica o ímpio. Então, Fabiano, por gentileza. Então, Gui, eu queria recapitular um pouquinho o que está no capítulo 3 ali, onde meditamos e aprendemos que é Cristo Jesus, sua crucificação e ressurreição, que é colocado como justiça a todo aquele que crê, tanto para os gentios quanto para os judeus. E Paulo aqui no capítulo 4, ele busca um apoio lá no Antigo Testamento. Ele vai lá no pai da fé, lá em Abraão, para mostrar que isso tudo já estava lá desde a revelação de Deus. E como diz no versículo 3, Abraão creu em Deus, e isso foi creditado, imputado como justiça. Paulo também explica que a justificação pela fé fala sobre esse acesso como se fosse um lugar que a gente alcança ao ser justificado. E toda essa fé, que é plena confiança em Deus. Fé, para Paulo aqui em Romanos, é confiança, Gui. E aqui eu fiz uma anotação aqui, Gui, que fala o seguinte, ó. Deus coloca a justificação do que é injusto, mas pela graça dele e pela fé. Paulo também fala de forma resumida lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21, sobre isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje de manhã eu estava, inclusive, conversando com as minhas filhas a respeito disso, porque elas estavam estudando a respeito das embaixadas. E as embaixadas são um símbolo de que uma nação tem relação com outra nação. Então, um país envia embaixadores para essa nação e lá estabelece relações, hoje, comerciais. Mas quando Deus fala aqui que nós somos embaixadores, isso é um sinal de que Ele tem relação conosco. E Ele quer estender essa relação por toda a terra. E se somos embaixadores, nossas casas são embaixadas. E nas embaixadas nós seguimos as leis do reino. Temos um espaço do reino de Deus nessa terra. Então, se somos embaixadores, é porque um dia fomos salvos, fomos resgatados, fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho. E hoje podemos viver uma novidade de vida, ter a mente transformada e deixarmos de sermos pecadores para que sejamos justificados. E justificados não por mérito nosso, não pelas nossas obras, mas justificados pela fé. E sobre isso, inclusive, fomos estimulados aqui a pensar a respeito de um texto que está em Provérbios 17:15. Diz o seguinte: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, como entender esse versículo de Provérbios diante da afirmação que nós temos em Romanos 4, versículo 5? Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, como entendermos um versículo com o outro? É pela obra substitutiva. Nós somos inseridos em Cristo. E inseridos em Cristo temos acesso ao Pai. Nós não somos justificados por quem nós somos, mas nós somos justificados porque fomos inseridos em Cristo. E inseridos em Cristo, somos novas criaturas. Podemos fazer parte do corpo de Deus, a sua igreja nessa terra,
e viver em novidade de vida. Então é essa fé que justifica o ímpio. E sobre isso também eu queria trazer aqui o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 21, onde diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, um pouquinho antes também ele vai dizer ali que a fé sem obras é morta, mas as obras sem fé também são mortas. Então, agora que somos filhos de Deus, resgatados, justificados, as nossas obras, nesse tempo que temos aqui nessa terra, tem que apontar para quem nos salvou. Então, por certo que aquele que crê e foi justificado, ele não vai guardar essa fé para si. Ele precisa, como a palavra diz, ser luz no mundo. E para isso, ele precisa que as suas obras acompanhem a fé, para que haja harmonia entre aquilo que eu creio e como eu vivo. Então, meus irmãos, vamos meditar em casa, meditar nos grupos, meditar com os irmãos com quem nós estivermos nessa semana a respeito dessa grande maravilha que é a palavra de Deus, que é a fé e é a fé que nos justifica. Aleluia. Desejamos a todos aí uma ótima e abençoada semana.